Capítulo 8. A autoconsciência. O sonho da psiquiatria, psicologia clínica, sociologia, filosofia e psicopedagogia, em minha opinião, deveriam se formar um eu saudável, autor da própria história, que tenha bem trabalhadas 7 grandes funções vitais. Primeira, a autoconsciência e, consequentemente, a capacidade de interiorizar-se, observar-se, mapear-se. Segundo, gerenciar os pensamentos e, consequentemente, administrar a ansiedade. Terceiro, proteger a emoção e, consequentemente, desenvolver a resiliência. Quarto, colocar-se no lugar dos outros e, consequentemente, pensar como e para a espécie e o meio ambiente e se desenvolver uma sociabilidade madura. Quinto, libertar o imaginário e, consequentemente, desenvolver a criatividade e a capacidade de pensar antes de reagir. Sexto, construir, reconstruir e reeditar as janelas da memória. Sétimo, conhecer os mecanismos básicos de sua formação. Se no currículo de qualquer escola de ensino fundamental, médio e universitário se colocasse uma disciplina que contemplasse essas funções vitais, teríamos grandes possibilidades de formar coletivamente uma casta de mentes saudáveis, pensadoras, sensíveis, altruístas. Poderia haver uma revolução educacional. Em breve, como todo mortal, encenarei o último ato da existência no admirável e espantoso teatro do tempo. Ficam nossas sementes. Espero humildemente que este livro contribua para esse grande sonho. A autoconsciência. O quinto sofisticado mecanismo de construção do eu é a autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade do próprio eu de se conhecer, ter consciência de si mesmo, se identificar, dar significado e relevância a si. Muitos falam o dia inteiro a palavra eu. Alguns são até egocêntricos e egolatras, mas por inacreditável que pareça, desconhece o que é e quem é o seu eu, e mais ainda, que esse eu deve administrar sua mente. Todo ser humano egocêntrico, egoísta, orgulhoso e individualista tem importantes defeitos na construção do eu. E entre esses muitos defeitos está a dificuldade do eu de se colocar contra a parede, confrontar sua arrogância, reciclar seus pensamentos tolos, impugnar suas ideias fixas. São fortes porque usam poder para controlar os outros, mas são frágeis porque não sabem usar esse poder para se autocontrolar. E talvez o maior defeito seja não ter autoconsciência. A autoconsciência é o grau de envergadura e visibilidade do eu para se auto-enxergar, se autoconhecer. Mas como, desde que saímos do útero materno, somos arremessados para o mundo perceptível ao sistema sensorial, nós não desenvolvemos as habilidades mínimas que financiam a autoconsciência. Crianças, adolescentes e adultos raramente se perguntam sistematicamente quem sou, o que sou, quais são as minhas atribuições como ser humano, quais são as minhas funções como autor da minha história, que habilidades desenvolvi para gerir meu psiquismo. Quem não tem autoconsciência vive porque está vivo. Vai para a escola, frequenta um grupo social, pratica uma religião, vai a um clube, assiste a filmes, tem uma atividade profissional, mas não se deslumbrou com a complexidade da existência e, consequentemente, com seu papel como autor psíquico e social.
A existência é um fenômeno absurdamente sofisticado, uma loucura inimaginável, um espetáculo indizível. O que é existir? O que é ser? Ninguém sabe. Milhões ou bilhões de palavras teológicas, filosóficas, psicológicas, por mais belas e profundas que tentem enquadrinhar a existência, são poeira atirada ao vento. A autoconsciência nunca vai definir a existência, mas pode contemplá-la, admirá-la, se assombrar positivamente com ela. Em especial se tivesse a autoconsciência de que é um ser único no palco da existência, de saber que possui um eu. Quem tem uma autoconsciência magerima viverá sempre uma existência miserável. Vai se definir pelo saldo da conta bancária, títulos acadêmicos, status sociais. Terá uma visão míope do fascinante aspecto da vida. Onde estão jovens que andam pelo shopping e ficam espantados, não com roupas ou celulares, mas com o fenômeno da existência, e o que são capazes de se questionar com suas próprias palavras. Eu existo? Que loucura é essa? Onde estão os profissionais que fazem uma parada estratégica no calor do seu trabalho para refletir sobre o show surpreendente da existência? Belíssimo, mas bravíssimo? Somos centelhas que por instantes cintilam e depois se dissipam quase sem deixar vestígios. Parece que as pessoas só acordam quando têm um ataque de pânico ou algum acidente de percurso em sua massacrante rotina. Você acha que algum terrorista teria coragem de explodir o próprio corpo ou um assassino de atirar um ser humano? Ou ainda um executivo de humilhar um funcionário se o eu dele tivesse entrado em camadas mais profundas da autoconsciência? Impossível. As agressividades intensas só surgem quando o eu, como piloto da psique, não sabe voar, vive se rastejando. Discriminar e se autodiminuir também são agressividades densas. Toda pessoa que se aumenta ou se diminui, que é autoritária ou submissa, que exclui os outros ou se pune, não desenvolveu autoconsciência consciente. Todo ser humano que quer ser um grande personagem na sociedade, um político poderoso, uma celebridade, um esportista de alta visibilidade, apenas porque isso traz dinheiro e status, também tem baixos níveis de autoconsciência. Não tem aspirações filosóficas mais profundas. Atira-se na corrente social sem pensar quem é e o que é. Eu sou um lixeiro, alguém diria. Sim, mas acima de tudo é um ser humano tão sofisticado mentalmente quanto o prefeito da sua cidade. Eu sou depressivo, mas é tão complexo quanto o seu psiquiatra, e como tal jamais deveria sentir-se inferior a ele e inibido em questioná-lo. Eu sou um bilionário, listado pela revista Forbes. Sim, mas se não descobrir que ser ser humano é muitíssimo maior do que todos os seus bens materiais, então o dinheiro o terá empobrecido, me tornando miserável. Só a autoconsciência regula nosso status. O problema não é haver grupos, tribos e classes sociais na sociedade. O problema é quando essas castas se colocam acima dos outros, lutam ferozmente pelo seu espaço, se digladiam. Tais comportamentos denunciam que o eu não desenvolveu a autoconsciência. Um eu autoconsciente sabe que não é sempre dependente, mas interdependente. Reconhece que vive numa ilha psíquica, mas dentro de um continente social. Supera o individualismo, mas não abre mão da individualidade.
Temos pelo menos 3 trilhões de células em nosso corpo trabalhando gratuitamente como usinas para existirmos. E o eu não tem controle sobre nenhuma delas. Abrimos milhares de janelas da memória para lermos um texto, e nenhuma delas foi localizada sobre a luz física pelo eu. Produzimos inumeráveis cadeias de pensamentos para entender o mundo e nos compreender. E nenhuma delas se desprendeu do inconsciente para a esfera da virtualidade consciente por vontade do eu. Um eu inteligente tem um mínimo de conhecimento da teia da vida e se curva fascinado e agradecido. Um eu autoconsciente minimiza o orgulho e maximiza a humildade. O eu autoconsciente e os instrumentos de navegação. A autoconsciência é produzida por 3 habilidades: se interiorizar, se observar e se mapear. São instrumentos invisíveis, mas fundamentais para se conhecer e ser sereno e estável. Mas essas habilidades não são estimuladas pelo sistema educacional. Parece que só se tem a chance de aprendê-las quando se frequenta consultório de psicoterapia, o que é um erro. Elas deveriam ser ensinadas às crianças antes mesmo dos 7 anos de idade, pois apresentam mecanismos fundamentais para a formação de um eu saudável e inteligente. Aprendemos a nos mover tempo-espacialmente através do nosso sistema sensorial. Se não tivermos limitações físicas, nada seria tão simples quanto andar, percorrer, ir, partir. Mas como nos mover dentro da nossa mente? Como nos localizar tempo-espacialmente em nossa memória? A falta de instrumentos tangíveis ou visíveis é um dos maiores desafios para o autoconhecimento e, consequentemente, para o desenvolvimento da autoconsciência. Onde estão nossos medos em nosso córtex cerebral? Não sabemos. De que janelas emanam comportamentos tímidos, impulsivos, intolerantes ou radicais? Desconhecemos. Um neurocirurgião pode apontar com uma caneta determinadas áreas do córtex, mas qualquer espaço, por mínimo que seja, é tão grande que contém milhões de informações. Como eu se localiza nesse novelo de janelas? Não sabe e talvez nunca saiba, pois o processo é inconsciente. Ele entra como um raio em múltiplas áreas do córtex cerebral que contém os símbolos da linguagem. Experiências emocionais, existenciais, intenções, desejos, gingas, perícia. Em todas essas áreas ele abre janelas, utiliza as peças e as organiza com incrível maestria. As áreas que o eu mais utiliza estão na memória MOOC, mas nem sempre a memória MOOC é um bairro central único. Assim como o nosso centro de circulação na cidade inclui vários bairros, a memória MOOC também inclui vários grupos de janelas que estão em áreas distintas do córtex cerebral. Mas, como incrível habilidade, o eu se move de olhos vendados na cidade da memória, acerta o alvo e realiza com êxito o ato de pensar, excetuando situações momentâneas de desconexão tempo-espacial das janelas, que nos dão a sensação de um branco, sem saber o que estávamos pensando. O eu tem uma habilidade impressionante de se locomover em nossa memória sem a necessidade de um sistema visual. Todo ser humano se move de maneira espetacular, mas há diferentes habilidades nessa movimentação, resultando em diferentes construções de pensamentos. Alguns são prolixos, falam sem parar, outros são mais contidos, alguns se perdem detalhismos, outros são sintéticos, alguns são unifocais, outros são multifocais.
A complexidade do raciocínio depende dessas habilidades e estas dependem de técnica pedagógica para se desenvolver. Todavia, movimentar-se no córtex cerebral, abrir janelas da memória, resgatar informações e organizá-las para construir pensamentos não quer dizer desenvolver a autoconsciência. Faz-se necessário para isso o desenvolvimento de outras habilidades, se interiorizar, se observar e se mapear. Essas habilidades fundamentam o raciocínio abstrato. Como abordei, sem esse raciocínio, o eu não teria a bússola para se autoconhecer e ter consciência de si mesmo. A arte de se interiorizar. Interiorizar-se é voltar-se para dentro de si. É percorrer as ruas e avenidas do próprio ser. A maioria das pessoas fica na superfície do seu psiquismo porque não treina se interiorizar. Não entra em camadas mais profundas e quando entra, sofre por antecipação, resgata culpas, se angustia com o pessimismo. É vítima de uma introspecção mórbida. Isso não é se interiorizar, é se punir. Interiorizar-se é uma habilidade que, se o eu desenvolver, circulará com mais desenvoltura no escuro da memória e garimpará com mais eficiência e rapidez as experiências mais nobres que possui. Todos temos um rico estoque de experiências espalhadas por grandes áreas do córtex cerebral, mas não as acessamos nos focos de tensão. Repetimos os mesmos erros como se nunca tivéssemos passado por dificuldades. Se o eu fosse educado para utilizar a capacidade de se interiorizar como instrumento de navegação para circular na cidade da memória, seria possível desenvolver um raciocínio muito mais brilhante do que normalmente se tem. Grande parte das pessoas que apresentam comportamentos arrogantes, reativos, compulsivos, ansiosos, têm aporte de experiência para desenvolver raciocínios surpreendentes. Por que não desenvolvem? Porque seu eu é um péssimo navegante nas águas psíquicas, não sabe se interiorizar. É um especialista em se exteriorizar. O eu, com essa especialidade, como comentei, se vicia em determinados circuitos cerebrais e age instintiva e estupidamente. É fundamental que o eu, se quiser desenvolver a autoconsciência, use sistematicamente a técnica ser fiel a si mesmo. Caso contrário, será escravo desses círculos cerebrais viciosos. Como se realiza essa técnica? Primeiro, superando a ditadura da resposta. Não reagir impulsivamente, rebater, contradizer, dar o troco. Usar a barreira da consciência virtual para se proteger. Segundo, consultando-se, fazendo stop introspectivo, mergulhando dentro de si para encontrar respostas inteligentes. Terceiro, nessa caminhada interior, bombardear-se com a arte da pergunta. Deveria ser feito o máximo de perguntas num curto espaço de segundos. Quem sou? Quem o outro é? Por que estou comprando sua oferta? Quais são as experiências que eu tenho? Que alternativas possuo? As perguntas, como vimos, ajudam no processo de se interiorizar e abrir as janelas da memória. Não é o tamanho da memória ou a genialidade genética que determinará a eficiência da sua utilização, mas a maneira como o eu se interioriza e explora as memórias. A arte de observar. A segunda técnica para desenvolver a autoconsciência é aprender a se observar. Essa arte da inteligência é fundamental para o eu se autoconhecer, se esquadrinhar, penetrar em espaços mais íntimos da sua estrutura. Se aprender a nos observar, somos um carro à deriva, um barco sem leme. Atropelamos as pessoas e nos acidentamos sem ter consciência do que está acontecendo em nossas mentes e no âmago dos outros.
Observar não é dar uma olhadeira superficial em nosso psiquismo, nos meandros de nossa mente, mas sim exercitar um olhar atento, acurado. Por isso é uma arte que vem depois da arte de se interiorizar. Primeiro se fixa no quadro, depois se observa atentamente. Meditar não reflete necessariamente a arte de se observar, embora também possa ser útil. É possível passar décadas meditando e não analisar nossas mazelas, não reconhecer nossa pequenez, imaturidade e loucuras. O que estou propondo não é uma técnica de meditação, mas uma técnica psicológica para o eu se conhecer, descobrir seus papéis, limitações, conflitos. Deveríamos gastar uns 5 minutos, uma ou duas vezes por dia, no trabalho, dirigindo o carro, deitado antes de dormir, observando quem somos, questionando se temos sido maduros, lúcidos, coerentes com os outros, conosco, com nossos sonhos. Deveríamos prestar atenção por onde estamos caminhando, que tipo de história emocional e social estamos construindo, como está a nossa qualidade de vida. É tão pouco tempo, mas tão fundamental. Entretanto, a indústria do lazer nos sufocou. As pessoas chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a TV ou ler o jornal. Não exercemos o autodiálogo prazeroso, relaxante e agradável. O que é espantoso é que atualmente a indústria do lazer, poderosa e diversificadíssima, não está produzindo a geração mais alegre, contemplativa, relaxada, mas sim a mais triste, depressiva, insatisfeita e menos interiorizada que já existiu. Há pessoas que estão à beira de um ataque de nervos ou de um infarto e não gastam migalhas de seu tempo observando e procurando alternativa para se reciclar, mudar de rota, se cuidar. Aqui se inclui também executivos, médicos, intelectuais e líderes espirituais de excelente nível. Essas pessoas não abandonam os outros, procuram sempre que possível ajudá-los, mas não se importa que elas mesmas se abandonem. São éticas com todos menos consigo mesmas. Jamais deixam os feridos pelo caminho, mas se deixam em último lugar na escala das suas preocupações. Autodestroem-se. A arte de se interiorizar é muito útil para darmos respostas brilhantes nas relações sociais. E a arte de se observar é muito útil para darmos resposta brilhante para nós mesmos. A exteriorização da existência tem debilitado o desenvolvimento da autoconsciência e da sensibilidade. É provável que a maioria das crianças e adolescentes estejam desenvolvendo uma insensibilidade preocupante devido ao excesso de atividade de consumo. Elas ferem seus pais, mas não sentem a dor deles. Machuca seus colegas e reage como se nada tivesse acontecido. São rápidas em exigir que suas necessidades sejam supridas, mas não lentas para se doar. Já repararam algumas crianças da atualidade querem em primeiro lugar, em segundo e em terceiro lugar que suas necessidades sejam atendidas? O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo são consequências de um eu mal construído, destituído de autoconsciência. A generosidade, solidariedade, tolerância, autocrítica e capacidade de se colocar no lugar do outro nasce no solo da autoconsciência. E a autoconsciência nasce no solo da arte de se interiorizar, observar e se mapear. Se desenvolver tais habilidades, podemos preparar profissionais para executar tarefas, combatentes para as guerras, mas não seres humanos conscientes do espetáculo insondável da existência e que amam se doar. A arte de se mapear, se reorganizar. Um dos defeitos mais graves do eu como gestor psíquico é a dificuldade de se mapear. Primeiro, nos interiorizarmos. Segundo, nos observarmos. E terceiro, nos mapearmos. A arte de se mapear é um passo além da arte de se observar. Observar-se é de se perceber de maneira genética,
genérica, mas se mapear é se perceber de maneira específica, enumerar e esquadrinhar nossos conflitos para se reconstruir. É um processo terapêutico, mas pode ser exercido educacionalmente, não para nos tratar, mas para reorganizar nossa história. Mapear-se é entrar em contato com nossa realidade sem máscaras e disfarces. Você entra em contato com sua realidade? Um eu que não tem coragem de se mapear detalhadamente carregará por toda a sua história seus traumas. Sabe aquelas pessoas que nunca mudam a dinâmica da sua ansiedade, fobias, egocentrismo, pessimismo, timidez? Não é porque suas mentes não sejam complexas e não tenham potencial para reconstruírem a sua história, mas sim porque, entre outros instrumentos de navegação, o eu delas não aprendeu a se mapear de maneira aberta e transparente. Sem a arte de se mapear, não é possível superar a necessidade neurótica de ser perfeito, escrever as janelas killer fraca e em destaque as janelas poderosas duplo P, que é a estrutura a personalidade. Lembre-se de que toda construção tem suas vigas e pilares de sustentação. O mesmo ocorre com a personalidade. Sem mapear essas janelas, não temos como nos reorganizar e reciclar os pilares que estruturam nossas mentes. Quanto mais o eu tiver dificuldade de se checar suas zonas de conflito, mais o tratamento psicoterapêutico poderá se prolongar, seja na terapia analítica, seja na cognitiva, pois o eu terá menos condições de exercer seus papéis fundamentais. Sem mapa, nós nos perdemos até em nossas mentes. Conheço casais que se digladiam há décadas. Não se separaram, mas vivem no inferno emocional. E arrastaram seus conflitos, não mudaram porque o eu deles se recusa a se interiorizar, se observar e se mapear sem disfarces. Um eu imaturo constrói defesas infantis, aponta as janelas dos outros, mas nunca as suas. O eu só pode reconstruir suas rotas e gerenciar suas ansiedades, proteger sua emoção e se tiver um mapa nas mãos para se movimentar no intangível e escuro universo mental. Se nos conhecermos minimamente, não desenvolveremos autoconsciência e sem autoconsciência ficaremos confusos nos solos do nosso psiquismo. Atiraremos para todos os lados, mas não acertaremos os alvos fundamentais. Você pode incorporar milhões de dados sobre física ou matemática e continuar a ser o mesmo depois de toda essa trajetória. Mas se penetrar em si mesmo, se observar continuamente e se mapear de maneira crua e transparente, ainda que não com a eficácia de um excelente terapêutico, mas nunca mais será o mesmo. Terá subsídio para pensar em outras possibilidades e reeditar sua história. Mapear-se gera um projeto de mudança, mas um conhecimento superficial gera desejos fugazes sem sustentabilidade. Por isso, uma pessoa que tem pavor de falar em público poderá continuar insegura a vida toda se não aprender a se interiorizar, a se observar e se mapear de maneira inteligente. Sabe que deve se reciclar, ouvir conselhos mil, mas não tem habilidade para se superar. O conhecimento superficial de nossos conflitos geram desejos, e desejos produzem janelas light fracas, com baixo poder de atração e agregação. Mas se eu sair do superficialismo, mapear-se o complexo de inferioridade, questionar continuamente como ele se manifesta, como foi construído, por que não foi superado, construirá janelas light duplo P que estabelecerão uma nova agenda para deixar de ser servo desse complexo. Gritará silenciosamente em seu psiquismo, hasteará a bandeira da liberdade primeiro dentro de si e depois do teatro social. Passará a levantar as mãos, expor o pensamento e debater ideias. Enfrentará o medo do deboche e do escândalo. Escreverá assim um novo capítulo na nossa história. Certa celebridade do cinema tinha pavor de críticas na imprensa. Ela simplesmente destruía o ânimo dela e seu prazer de viver. Depois de conhecer alguns mecanismos de formação do eu e mapear, pelo menos minimamente, o seu psiquismo, partir para romper seus grilhões em vez de se intimidar. Procurou
o que detestava, as reportagens que criticavam. E enquanto lia essas matérias, abria janelas traumáticas e dava um choque de lucidez na sua emoção hipersensível. Queria deixar de ser escrava do que os outros pensavam e falavam dela. Autoconsciente do seu valor e das suas falhas, passou a gerenciar a ansiedade. Libertou-se e reeditou as janelas killer do Plopé. As críticas deixaram de esmagá-la e se tornaram nutris da sua superação. Um eu espetacular. O processo de construção do eu ao longo da história foi sempre fragilizado e comprometido. As pessoas que brilharam em seu eu o desenvolveram intuitivamente, como Buda, Confúcio, Moisés, Santo Agostinho, Spinoza, Hegel. Há uma pessoa em particular que analisei que me deixou embasbado. Seu eu era pleno gerente da sua mente, mesmo nos ambientes mais inóspitos e aparentemente insuportáveis. Sabia proteger sua emoção e frutar estímulos estressantes como os humanos mais lúcidos não o souberam. Seu eu era tão fascinante que propositadamente escolheu uma das piores estirpes de alunos para ensinar as funções mais complexas da inteligência, como a arte de se interiorizar, se observar, se mapear, pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, expor e não impor as suas ideias, pensar como espécie, seu nome, o mestre dos mestres ou simplesmente o carpinteiro de Nazaré. Seus alunos eram mentalmente agitados, inquietos, agressivos, tinham necessidade neurótica de poder e de controlar os outros. Com tais qualificações psíquicas, como poderia encarar uma prostituta como um ser humano único? Como poderia considerar um leproso tão importante quanto um rei? Como poderia expor suas ideias se tinha sede de poder? João, o mais amável, propôs eliminar literalmente quem não andasse com seu mestre. Era quase impossível trabalhar o eu deles para ser autoconsciente, autônomos, altruístas, solidários, resilientes. Uma pedra de tempo, mas o professor desses alunos era também um jardineiro do psiquismo, antecipando-se em mais de 2000 anos de tempo. Plantou janelas no epicentro da memória deles. Na memória Mooc, deu-lhe lições chocantes, borbulhantes, espantosas, inesquecíveis para estruturar o eu deles. Fiquei admiradíssimo ao mapear seus comportamentos no único jantar. O professor estava diante dos seus alunos, que sempre lhe dera dor de cabeça. Ele sabia que era hora de vivenciar uma dor inimaginável. Golpes insuportáveis e as piores decepções não viriam dos seus inimigos. Qualquer um bloquearia o instinto da fome naquele jantar. Não conseguiria engolir pequenas porções de comida. Estava angustiado porque sabia que seus alunos ainda estavam muitíssimos despreparados para ter um eu autoconsciente, nos focos de tensão, capaz de gerenciar a ansiedade, abraçar as diferentes, investir em quem os frustrasse e doar-se sem esperar o retorno. Como ensinar essas lições complexas nas suas últimas horas de vida? Impossível por meio de palavras. Deveria reunir suas últimas gotas de energia para se preocupar apenas com sua dor e seu caos. Tinha consciência de que as palavras, por mais bem colocadas que fossem, gerariam janelas light frágeis que não alicerçariam a construção de um eu inteligente e saudável. Mas, para assombro da psicologia e educação moderna, quando as palavras seriam estéreis, ele se transformou numa metáfora viva e bombástica. Pegou uma toalha, uma bacia de água e silenciosamente se curvou aos pés dos seus alunos. Em minha análise destituída de religiosidade, me perguntava atônito: que professor é este que, no auge da fama, teve a coragem de se dobrar aos pés de alunos que frequentemente o decepcionava?
Eram inquietos, radicais e conflitantes. Seus alunos ficaram abalados, assombrados, surpreendidos. O fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, entrou rapidamente em ação e começou a registrar de maneira privilegiadíssima no âmago da memória deles janelas light com altíssimo poder de atração e agregação. O eu deles foi sugado por essa janela e todos os pensamentos e emoções que produziam agregavam novas janelas, formando zonas light que alicerçariam a construção de um eu saudável. Pedro, o agitado e irritadiço discípulo, ficou escandalizado. Logo de mim, professor, que me lave os pés? Bradou. Mas o professor penetrou nos olhos dele e disse: se eu não os lavar, você não terá parte na minha história. Pedro se calou e continuou a expor seu psiquismo ao artesão da inteligência. O mestre dos mestres, em sua metáfora viva, parecia dizer: vocês me decepcionaram e ainda me frustrarão ao máximo. Me abandonarão, me negarão, me trairão. Mas neste jantar e através destes gestos, declaro que jamais desistirei de vocês. Se quiserem fazer parte da minha história, terão de replicar esse ensinamento até o dia do seu último suspiro existencial. Jamais esqueçam que um eu frágil aposta nos que o aplaudem. Um eu maduro exalta os diferentes e é capaz de investir o melhor que possui naqueles que o decepcionam. Quando Pedro negou pela terceira vez, poucas horas depois desse episódio, ele, ferido, sangrando e com edemas labiais e periorbitário, não podia dizer palavra. Mas, para a perplexidade da psicologia, ele o alcançou com seu olhar e parecia bradar silenciosamente: eu o compreendo. Eu o compreendo. Que professor é este, que nunca abandona seus alunos, mesmo que tenham tirado as piores notas e tido os comportamentos mais reprováveis? Que mestre é esse que compreende o aparentemente incompreensível? Que professor é este que sempre investiu sua inteligência nos mecanismos da formação do eu? Ele protegeu a emoção de Pedro, mesmo quando este o apunhalava. Sabia que a solidão do autoabandono poderia esmagar Pedro com um sentimento de culpa e gerar sua autodestruição. O mestre dos mestres, mais uma vez, não foi vítima das suas mazelas, mas autor da sua história. Em momentos em que era quase impossível gerenciar a ansiedade, a fobia, a rejeição e a dor física, muitos admiram seus grandes atos, mas foi nos gestos mais subliminares que ele revelou uma maturidade emocional sem precedentes. Infelizmente, as religiões falharam em não estudá-lo do ângulo da psicologia, sociologia e ciência da educação. Se os praticantes de todas as religiões, inclusive das não cristãs, vivessem suas metáforas, seus pensamentos e suas teses, teríamos uma humanidade muito menos agressiva e instintiva e muito mais generosa e inteligente. Este homem esculpiu madeiras, mas também se tornou um artesão especialista em esculpir a mente humana. Eu não defendo uma religião, mas pelos olhos da ciência é fascinante vê-lo acreditar no ser humano e na sua transformação quando tinha todos os motivos para declarar que a espécie humana era inviável. Nunca o silêncio gritou tão alto e gerou em pouco tempo os mais nobres raciocínios complexos, abstratos e indutivos. Nunca o amor deixou o eco das palavras e se materializou para alcançar pessoas que não conheciam a arte de amar.